Métodos de saída de dados. Saída de dados é uma parte essencial da programação. Permite que o programa se comunique resultados aos usuários e aos outros sistemas. Então, basicamente, é quando eu faço alguma coisa e eu quero mostrar para o usuário ou para a pessoa que está interagindo ali com o computador. Nós, programadores, não somos usuários, mas às vezes a gente precisa entender o que está saindo ali do sistema. Então, a gente precisa de um método de saída. A gente vai usar método de saída. Em Java existem várias maneiras de realizar a saída de dados, cada uma adequada para diferentes situações. Então, nós temos métodos básicos de saída no console, que eu já mostrei aqui para vocês, algumas coisas no console. A gente tem métodos básicos de saída na interface, no Graphical User Interface, tá? A gente vai usar um método desse também. E aí, de uma forma mais avançada, lá na disciplina de orientação a objetos, tá? E também a gente pode mostrar a saída em arquivos de dados. Aqui nessa aula, nós vamos trabalhar simplesmente com essas duas primeiras aqui, por uma questão didática, tá? Que vai ser mais fácil para a gente trabalhar com os nossos programas que a gente vai desenvolver aqui. Então, o primeiro método de saída que nós vamos ver aqui é o método system.out.print. Ele é um método para imprimir texto no console sem adicionar uma nova linha no terminal. Então, vamos voltar aqui, olha, no nosso programa. Vou apagar esse daqui e vou colocar um texto aqui. E vou colocar system.out.print, só print, tá? E eu vou colocar o que eu quero mostrar para o usuário, tudo entre aspas, que é o texto, tá bom? Eu vou colocar aqui um endereço, por exemplo. Eu vou colocar Rua Marachal. Marachal. Tá? E vou colocar um espaçozinho aqui e vou colocar outro método de saída, out.print aqui. E eu vou colocar número 17, por assim dizer. Então, eu vou executar aqui para a gente ver. Vocês vão ver que esse método de saída vai produzir uma saída aqui no meu console. Então, vou executar aqui. Olha só, Rua Marachal, número 17. Percebam que ele imprimiu tudo numa única linha. Tá vendo? Eu coloquei dois métodos, mas ele colocou tudo numa única linha. Por quê? Porque quando a gente coloca só o print, ele coloca tudo na mesma linha. Então, vou colocar aqui. Se eu coloquei outro aqui embaixo, ele vai adicionar aqui depois, que foi o que aconteceu. Então, pessoal, olha, isso aqui é importante a gente entender que tudo que eu quero mostrar aqui embaixo tem que estar entre aspas duplas, tá? Aspas duplas. Então, se você colocar aqui, ó, Rua Marachal, ele não vai entender, vai dar um erro. Porque isso daqui não é um texto para o computador, não é um texto para o Java. O Java não entende texto desse jeito. Ele só entende texto se estiver entre aspas duplas, tá? Então, eu tiro aqui. Outra coisa do método de saída do system, que é um método de saída, porque ele está saindo aqui, a gente tem aqui, ó, se a gente for traduzir para o português, o que está acontecendo? Ele está falando assim, ó, sistema, ponto, para fora, ou seja, saída, print, imprima o Marachal, tá bom? Então, traduzindo, é isso daqui. E é interessante, por que a gente chama de método? Bom, um programa em Java, que aqui em cima é uma classe, ela possui métodos e variáveis, tá? A gente vai falar de variáveis na próxima aula. E os métodos, eles são ações, são coisas que o sistema faz, são as ações que o sistema faz. Aqui é um método também, tá? É, que ele produz a execução do programa. E esse método aqui é uma outra ação que produz a saída de alguma coisa. Então, por isso que a gente tem métodos aqui. A gente vai usar vários outros métodos aqui dentro do nosso curso, tá ok? Bom, um outro método que é ligeiramente diferente daquele que a gente viu é o print, só que um ln no final. Então, ele vem aqui. Então, se eu colocar um ln no final, bem aqui, isso vai dar uma quebra de linha. Então, aqui embaixo vai dar uma quebrinha aqui no final e o número 17 vai ficar embaixo, tá? Deixa eu executar aqui. Olha só, veio aqui para baixo.
né? E aí, se eu quisesse também colocar aqui, a próxima instrução ia ser ter uma quebra ali. Então, o ln, ele tem uma quebra aqui embaixo. Então, quando eu uso o ln, eu posso colocar logo aqui na mesma linha, tá? Ó, ficou ali embaixo, número marechal, número 17. Então, automaticamente ele dá uma quebra aqui no final. Depende muito do seu uso, o que você quer fazer. Você vai colocar o print ou print ln, tá? E aí, por último, que a gente tem aqui é o system printf, que aí, nesse caso, eu vou colocar aqui printf, tá? Com printf, a gente já pode utilizar ele, mas porém com variáveis, tá? Que é a próxima aula. Mas eu vou mostrar ele aqui. Se vocês quiserem usar depois, pode ficar à vontade também. Eu vou fazer uma variável aqui chamada de pi, que é 3,14, 14, 15, 19, 15, 9. Pode continuar aqui à vontade, né? Só que daí, veja só, tem uma infinidade de números aqui. E eu quero formatar que tenha só esses primeiros dígitos aqui. Então, como é que eu faço aqui? Eu posso pegar aqui dentro, ó, colocar o valor do pi, bem aqui, e vou colocar aqui a minha variável para mostrar. Vou executar aqui para a gente ver como é que está saindo a saída ali. Ó, quando eu coloquei, não saiu nada, porque eu tenho que colocar um caracterzinhos aqui para dizer o que vai sair uma variável aqui do tipo double. Aí eu tenho que colocar esse símbolo de porcentagem e esse F, que é para dizer que é uma double. Quando eu faço isso, ele mostra para mim aqui, ó, 3,14 e tal, tudinho, tá vendo? Só que eu quero que seja aqui, mas eu quero delimitar a quantidade de caracteres depois da vírgula. Aí é só fazer isso. Colocar 1.2. Estou dizendo que vai ter duas casas depois da vírgula. Eu executo aqui. Ó, 3,14. Tá? Então é importante aqui, a gente quando for mostrar aqui esse valor, esse caractere pode mudar, tá? Se for um inteiro aqui, a gente tem que colocar um Dzinho, tá? Se for uma string, né? Tirar esse daqui que é 2. Se for um inteiro é um Dzinho. Então se colocar aqui, vamos ver se ele funciona. Você vai ficar só o 3. Ó, ainda tem um erro, ele não aceita. Mas se fosse uma string aqui na nossa variável, teria que ser um S, e assim por diante, tá bom? Então, mas basicamente nós vamos usar a priori só o system.out e o print ou println aqui nos nossos programas aqui embaixo, tá? Ok, nós vimos um método de saída, né? O system ali, ele sendo print ou println quando dá a quebra de linha, ou printf quando a gente formata a string de saída ali, né? Ele fica melhor o printf entendível quando a gente está usando variáveis, tá? Agora a gente vai ver um outro método de saída, que é o JOptionPane. Esse é interessante porque ele é de interface, ele aparece um pop-upzinho, uma janelinha aqui bem bonitinha para gente. Então, a classe JOptionPane, tá? É uma classe, né, na orientação a objetos, aí você tem várias outras classes prontas, e a gente só importa e usa ela. Faz parte do pacote javax.swing e é amplamente utilizada para criar caixas de diálogos simples e interativos em aplicações Java. Esses diálogos podem ser usados para exibir mensagens de saída, como é que a gente vai fazer agora, para o usuário de forma mais amigável, visual, em comparação com a saída de console. Então, ó, qual é o método básico que a gente vai usar aqui no JOptionPane? Primeiro, a gente tem que importar o pacote, tá, gente? Se a gente não fazer isso daqui, fazer esse import no pacote que a gente viu lá na aula de estrutura básica do programa, a gente vai dar um errinho aqui e a gente não vai conseguir usar. Então, eu vou colocar aqui, fazer um novo exemplo para ficar gravadinho aqui, né? Uma nova classe, eu vou colocar como exemplo 2, exemplo 02, e aqui dentro vou colocar o meu public static void min, né? String args, e eu abro e fecho aqui as chaves e coloco aqui. Eu vou usar o JOptionPane para mostrar uma saída de dados. Eu vou ter que colocar JOption, tem tudo maiúsculo aqui no início, tá? Option. Option pane. E aí tem que ser desse jeitinho também, viu, gente? Senão vai dar erro, porque Java é sensitive case.
Option Pane, eu tenho que dar um ponto, tá? E como eu quero mostrar uma mensagem para o usuário, eu tenho que usar um método da classe de Option Pane chamado show. Ó, aparece vários outros métodos aqui dentro, tá? A gente pode usar em outros contextos. Nesse nós só queremos produzir a saída, então vamos só usar o show message dialog. Então eu quero usar a classe de Option Pane para mostrar uma mensagem de diálogo, né? E aparece três opções aqui. Né? Isso aqui é uma sobrecarga de método, que a gente vai aprender o que é uma sobrecarga lá na aula de orientação a objetos. Então pode ser qualquer uma, porque a gente só vai passar dois parâmetros aqui. Primeiro eu vou passar um parâmetro aqui chamado null, aqui a gente coloca bem aqui, sem desse jeito, é uma convenção que ele espera. E aqui, pessoal, ó, aqui dentro eu vou colocar o meu texto. Então, sempre texto, aqui para mim tem que estar entre aspas duplas. Nunca esqueça disso, pode dar erro. Eu vou colocar aqui, olá, mundo, né? E aí eu vou executar para ver como é que... vou salvar, porque senão ele não aparece nossa setinha verde ali, porque ele é um executável. Crio aqui. Olha só, uma interfacezinha gráfica bonitinha escrita Alô Mundo. Então, né, a gente pode usar métodos de saída para mostrar os nossos dados para o usuário. Quando for console, a gente usa o System Out, que vai aparecer aqui embaixo. E se eu quero mostrar por interface gráfica, vai aqui no Alô Mundo. Então, professor, qual que eu devo usar nas minhas aulas? Qual você quiser, tá bom? Geralmente eu vou usar o System Out porque é mais fácil aqui para usar aqui no exemplo. Uma coisa importante, gente, que ele fez para mim automaticamente foi que quando eu dei um ponto, coloquei tudo aqui, ele importou aqui em cima para mim essa classe javax.swing.geoptionPane. Gente, se caso ele não fizer isso para você, ou seja, a sua ideia não fizer isso para você, vai dar um erro, entendeu? Então vai dar um erro, você não vai conseguir, porque essa classe ela não vem importada na base do Java, você tem que importar ela de um outro pacote. Então veja só, aí eu posso, quando aparecer errinho aqui, eu venho e importo lá em cima. Caso ele não consiga fazer isso, você tem que fazer manualmente aqui, import.javax.swing, .geoptionPane, seguindo essa sintaxe aqui, terminando com ponto e vírgula. Então, isso é muito importante. Às vezes você vai colocar aqui o seu geoptionPane e ele não vai estar funcionando porque você simplesmente não importou aqui em cima. Então, tem que importar, senão vai dar um problema aqui, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui, né? E aí, nesse método daqui que ele usa três parâmetros. Null, uma operação aqui, que foi dizendo operação realizada com sucesso, no nosso caso foi Olá Mundo. E aí depois ele coloca um outro parâmetro, que é informação, que na verdade seria o título da caixinha, eu não coloquei no meu, tá? E aí ele disse que o tipo da mensagem era Information Message, que daí ele... vou colocar isso aqui tudo lá, só para vocês verem. Aqui, aqui, eu vou colocar aqui. No meu caso, eu vou colocar Olá Mundo. E aí vocês vão ver que a caixinha vai mudar um pouquinho só. Mas ali o parâmetro é o mesmo. Tá vendo? Ó? Eu vou colocar aqui, executar. Na hora que aparecer a caixinha, ó, apareceu aqui já informação, aqui em cima, de Olá Mundo. Né? Então, por que ficou sem informação? Porque ele colocou aqui mais um parâmetro no método e disse que era uma information message. Tem outros aqui também, se você quiser colocar uma mensagem de cadê? Cancel, pane, warn message, que é uma mensagem, né, de aviso ali. Deixa eu ver como é que fica. Era para mudar um pouquinho ali, ficar vermelhinho. Olha, já aparece aqui um outro ícone, tá? Então, isso aqui basicamente é só para você ir trabalhando em outras coisas, mas ainda continua um show Message Dialog, tá ok?